O compromisso é esse, vamos falar sobre um dos pensadores mais importantes da filosofia ocidental. Spinoza é um homem do século XVII, é um homem de um ambiente europeu com guerras religiosas, com transições significativas, a racionalidade ganhando força, a percepção de um mundo capaz de ser conhecido pela razão humana cresce significativamente na Europa, acompanhado, por outro lado, de uma resistência dos movimentos religiosos, alguns deles com ações bastante radicais de guerras, conflitos, perseguições, na busca de consolidar a autoridade de muitos monarcas ainda sustentados pelo discurso religioso ou pelo poder sobre a igreja, seja ela católica ou protestante. E a perseguição aos judeus, o que caracteriza a própria condição de Spinoza, que teve a família, os pais tiveram que se refugiar na Holanda, onde Spinoza nasceu. Os pais eram portugueses, judeus portugueses, e o Spinoza teve que conviver com essa condição, mas ele acaba rompendo até mesmo com a religião judaica. A comunidade hebraica que ele fazia parte o expulsou por causa de seu pensamento, sua forma de pensar. Spinoza não é à toa que ganhou o título de filósofo maldito, né? Spinoza era considerado uma pessoa que conseguia fazer do enfrentamento de suas ideias uma percepção indigesta do ser humano, né? Por quê? Onde Spinoza sustenta a sua ideia? O pai era um comerciante rico. Para você ter uma ideia da convicção de Spinoza, o pai morreu, deixou uma herança razoável a ele e o irmão, mas ele é expulso da família por não acreditar mais naquilo que os dogmas hebraicos pregavam, né? A existência de um Deus apartado da natureza. Então, um princípio importante de Spinoza, vamos dizer, do panteísmo, né, que é a postura de Spinoza, é de que Deus é o cosmos, Deus é a natureza. Deus é o que é. Deus é o que nós somos. Deus é tudo que nos envolve. Deus é todo o universo e sua dimensão. Deus é a condição. E não é o criador da condição, ele não é o agente externo à coisa, ele é a coisa. Deus é a própria condição que impõe a necessidade de ser porque é da forma que é. Então não existe uma força transcendente. Existe uma força imanente. Então Deus não é externo à criatura. Deus é a condição do que existe. Ele é composto por todas as coisas que estão aqui. Ele é parte de tudo que vive. Isso cria uma noção complexa de que existir é fazer parte daquilo que é o completo. Então não existe nada que nós possamos amar externo a nós, porque fazemos parte do absoluto, não? Nós somos parcial, nós somos incompletos, nós temos carência de ser, mas nós somos parte do que é, por isso somos incompletos, nós somos parte, tudo que é parte não é completo, não? Tudo que é parte parcial. Por isso que para Spinoza não existe para nós, objetivamente, um antes e um depois, não existe passado nem futuro, existe condição. E a condição que é aquilo que pode ser, aquilo que o organismo em si cria, porque ele não pode se alterar. Esse organismo geométrico perfeito, ele funciona a tal condição que suas partes apenas lhe obedecem àquilo que lhe é necessário ser feito. Então, para Spinoza, de certa maneira, não existe uma escolha, né? Não existe um livre-arbítrio. Tudo acontece da maneira que tem que acontecer. A planta cresce da maneira que tem que crescer. O animal cresce da maneira que tem que crescer. As coisas são, os climas, o organismo de todas as coisas são como tem que acontecer. E se existe aparentemente uma escolha, se de repente nós temos a aparência de que a gente está escolhendo alguma coisa, na prática a gente não está escolhendo nada. O que a gente está fazendo é cumprindo aquilo que já era disposto a cumprir, não por predestinação, porque estava escrito, né? Nada está escrito. Tudo acontece na condição em que o organismo do qual fazemos parte exige que aconteça. Então é agora, nesse momento. A vida é a condição que a vida dá. Então eu não tenho que me preocupar objetivamente com os meus fins, as minhas finalidades, aonde eu quero chegar, porque isso não depende de mim.
Como também eu não tenho que me preocupar objetivamente com o que me causou ser quem eu sou. Eu sou a condição que posso ser. É um comodismo? Não. É o foco no lugar errado. A gente devia estar focado muito mais em entender essa lógica do cosmos ao qual pertencemos, que ficarmos tentando alterar uma vida que não podemos. Devemos mais compreender o que é a razão e a ética daquilo que é, do que buscar uma ideia de que nós podemos ter princípios e valores que mudam de pessoa para pessoa. Então, Spinoza ele é revolucionário nesse sentido, né? Não à toa excomungado, foi inclusive punido para que as pessoas não pudessem chegar perto dele por alguns metros, não pudessem conversar com ele, não pudessem se relacionar com ele. Todo mundo que fizesse isso seria punido também, seria castigado também. Então, Spinoza, de certa maneira, acabou pagando um preço muito caro pelo que acreditava, mas nunca deixou de manter o que acreditava e enfrentou tudo que era necessário enfrentar.